Bom, então, aqui eu coloquei como calcular o patrimônio líquido no balanço patrimonial. Então, isso aqui já foi passado para vocês também. Então, qual a fórmula que você irá fazer para você calcular o resultado? Você vai pegar o patrimônio líquido, vai igualar ao valor do ativo menos o passivo, certo? Ou então será o quê? Ativo vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, você vai fazer esse cálculo para você chegar ao resultado final, porque os dois lados devem ficar iguais, tanto do ativo quanto do passivo. Como nós iremos montar? Quais os passos para você montar o balanço patrimonial? Então, primeiro, reunir todos os ativos e passivos. Depois, fazer a conciliação, ou seja, você tem que verificar os saldos, certo? Dos livros contábeis. Depois, reavaliar e reclassificar as contas, tá? Então, se tiver alguma coisa errada ali, você tem que reorganizar. E fazer os cálculos, então você vai tirar lá, somar o patrimônio líquido com o passivo para ver se está igual o ativo e etc. E classificar as contas patrimoniais, ou seja, você irá colocar o resultado, se foi positivo, né, se o ativo foi maior, ou se teve lucro, ou se teve prejuízos acumulados com o passivo maior, certo? Então, e o final é que você irá ver se teve lucros ou prejuízos, certo? Bom, pessoal, então aqui nós fizemos um resumão, tá, do balanço patrimonial que já foi passado nas aulas anteriores. A partir daí, vocês irão fazer um exercício bem simples, tá? Primeiro, você tem que ter em mente essa fórmula, tá? Ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ou patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo, tá? Então, você tendo em mente essa fórmula, você consegue fazer os cálculos adequadamente. Então, nós vamos fazer, primeiro, responder esses exercícios, que é referente a tudo isso que eu expliquei, tá? E depois, vocês vão fazer esses cálculos aqui, ó, com base nos dados abaixo, encontre o valor do patrimônio líquido. Então, eu tenho aqui embaixo, ó, o total de ativo foi 90 mil. Então, qual vai ser o total de passivo? Também tem que ser 90 mil, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele cálculo lá, eu vou colocar ativo, que é o 90 mil, vai ser igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, você vai ter que criar uns valores aqui no patrimônio líquido para que dê 90 mil. Entenderam? Então, você vai somar esses valores aqui, ó, 30, 50 e mais o que para dar 90, certo? O outro, com base nos dados abaixo, encontre o valor do ativo. Então, a mesma coisa, ó, eu já tenho aqui o valor do meu patrimônio líquido, 95 mil, tenho aqui o passivo, que é 172 mais 81, então, aqui eu já tenho, vou somar isso aqui tudo. Então, quais vão ser os valores que você irá distribuir aqui para que dê o mesmo valor que está no passivo? Então, primeiro você vai somar esses valores, tá? Do passivo circulante, a longo prazo e patrimônio líquido, vai dar um total. Esse total que aparecer aqui, você vai distribuir eles nessas contas do ativo, certo? De forma que fique iguais aos totais lá embaixo. E, por último, com base no valor de 310 mil de patrimônio líquido, quanto deve ser o ativo e o passivo? Então, aqui eu tenho o valor do patrimônio líquido, certo? Então, eu vou ter que criar uns dados aqui no passivo, certo? A partir daí, eu vou somar esses dados, tanto do patrimônio líquido quanto do passivo, e distribuí-los no ativo. Tá? Então, aqui embaixo no ativo tem que ficar igual aqui ao passivo. Então, vocês vão criar dados para o passivo e dados para o ativo para que o total aqui seja igual, certo? Aí você me pergunta, professora, mas quais os dados? Você vai criar, você vai pegar o total e você vai distribuir aqui nas contas que nós temos para que haja esse total. Aí você me pergunta, professora, quer dizer que todos têm essas contas? Não, isso aqui são dados fictícios, tá? São contas que eu criei para que você trabalhe com a equação, tá? Com essa equação aqui, ó, de ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, certo? Ou você pode fazer essa, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, ou patrimônio líquido igual a ativo menos passivo, certinho? Muito obrigada a todos e até a próxima aula.